Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou Victor de Mello Soares, membro do Núcleo Integrado de Pesquisa e Inovação Científica, o NIMP. Nesta videoaula, uma das etapas de pós-processamento dos dispositivos poliméricos impressos tridimensionalmente em impressoras de tanque, após levagem, será abordada. Essa aqui é uma etapa relativamente simples, mas tão decisiva para a qualidade física e mecânica, além da segurança clínica dos dispositivos impressos. A odontologia tem incorporado tecnologias digitais que transformam os processos clínicos e laboratoriais. O que é conhecido como fluxo digital se organiza em 3 etapas principais: o CAI, o CAD e o CAM. Cada uma dessas fases desempenha funções para obter uma fabricação precisa, eficiente e personalizada dos dispositivos odontológicos, especialmente aqueles fabricados em polímeros. A primeira dessas fases, o CAI, vem de uma sigla em inglês para um significado de uma moldagem assistida por computador. É nessa fase que inicia a jornada digital pela odontologia, que envolve desde o escaneamento intraoral, extraoral, ou a junção com exames de imagens convencionais, como a tomografia computadorizada por feixe cônico. É a partir do conjunto entre essas imagens que arquivos digitais são formados com precisão micrométrica, capturando detalhes anatômicos e funcionais dos pacientes. Além de um maior conforto, essa etapa permite diagnósticos mais precisos, detalhados e uma comunicação facilitada entre a clínica e o laboratório. Em seguida, com o modelo digital em mãos, inicia-se a fase CAD, que do inglês vem a significar um desenho assistido por computador, em que o profissional utiliza softwares específicos para projetar próteses, guias cirúrgicos, placas oclusais ou estruturas provisórias. É nessa etapa que se permite simulações, ajustes e personalizações virtuais com agilidade e maior previsibilidade. Só então, com o desenho virtual pronto, ele se torna realidade a partir da última das etapas, que é o CAM. Também do inglês, significa no português uma fabricação assistida por computador. Assim, o arquivo final é exportado para o equipamento responsável pela fabricação física deste dispositivo e, quando se trata da manufatura aditiva na odontologia, a impressão 3D dos polímeros assume um certo protagonismo. É a partir da escolha entre o tipo de resina, os parâmetros de impressão e os parâmetros de pós-processamento que se constrói os dispositivos odontológicos, adaptando-se à função e ao desempenho exigido pelo caso clínico abordado. No contexto da manufatura aditiva odontológica, as impressoras do tipo VAT Photopolymerization, que foi adaptado para o português como impressoras de cuba, têm se destacado pela alta resolução e detalhamento que oferecem ao dispositivo impresso. O termo VAT refere-se à cuba, o tanque que se dispõe a resina ainda em consistência viscosa e, por ser fotossensível, serve como base para esse processo de impressão, sendo seletivamente sensibilizada por uma fonte de luz, seja um laser ou um projetor digital, camada a camada, até formar o objeto tridimensional em sua forma física. Bom, a principal diferença entre as 3 classes de impressoras 3D de cuba está na forma em que a luz é aplicada para sensibilizar esse material fotopolimerizável. A tecnologia SLA utiliza um feixe de laser que percorre ponto a ponto cada parte da camada, imprimindo-a. A DLP utiliza um projetor digital que irá polimerizar uma camada inteira de uma só vez, o que pode tornar esse processo mais rápido. Já a NSLA combina um painel de LEDs ultravioleta com uma máscara LCD. Essa máscara irá atuar como um filtro para bloquear
ou permitir a passagem seletiva da luz. Assim como o DLP, a polimerização acontecerá de uma camada inteira, mas com maior resolução e menor custo. Essa tecnologia tem se tornado muito mais popular entre as impressoras de bancada e nas aplicações clínicas dentro da odontologia. No geral, as combinações entre tecnologias podem resultar em alta resolução, um acabamento superficial para produzir peças delicadas, detalhadas, como os dispositivos provisórios estéticos, guias cirúrgicas, bases de próteses, restaurações de longa permanência e até as placas oclusais. Por operarem em resinas em consistência viscosa, as impressoras do tipo de tanque exigem cuidados específicos, especialmente nas etapas de pós-processamento. Durante a impressão, o objeto é construído sendo submerso em um tanque de resina não polimerizada, que facilmente irá se aderir sobre a superfície da forma final do objeto desejado. Assim, após lavagem com solventes, ela vai ser utilizada para remover resíduos de resina não polimerizada, para que só então, com o objeto já no formato desejado, projetado pela etapa CAI, ciclos de polimerização adicionais sob luz ultravioleta possam ser realizados. Isto irá assegurar o aprimoramento das propriedades físico e mecânicas do material, além de alcançar uma estabilidade dimensional, tornando que esse dispositivo odontológico seja compatível com sua aplicação clínica. Na camada de resina não fotopolimerizada e que se aderiu à superfície do objeto, encontram-se monômeros não polimerizados e outros componentes do material que não foram reagidos. Isto pode apresentar níveis diferenciados de risco cito e genotóxicos ao paciente. Assim, essa etapa que evita alterações dimensionais e o comprometimento físico-mecânico dos dispositivos também desempenha um papel crucial no controle biológico do material. Dentre os materiais mais utilizados de pós-lavagem, existem os 3 métodos, como uma estação de lavagem automatizada, que incide movimentos rotatórios, oferecendo um controle padronizado de tempo, movimento e a partir de um solvente que é introduzido no equipamento, reduzindo-se assim o risco de sublavagem e de degradação da peça. O banho ultrassônico também pode potencializar a remoção de resíduos pela movimentação, ou seja, por uma vibração, que é ideal para peças com uma geometria mais complexa. As centrífugas de lavagem, por sua vez, promovem a remoção da resina por força centrífuga associada ao solvente químico, com alta eficiência e menor consumo desse líquido, sendo especialmente úteis para ambientes que precisam de uma maior padronização e uma menor contaminação cruzada entre fluxos. Assim como a técnica influencia o resultado final pela incidência de forças e movimentações sobre o objeto ainda não totalmente polimerizado, as soluções apresentam um impacto direto na eficácia da remoção da resina, mas também nas propriedades físico-mecânicas e biológicas do objeto e na segurança do operador. Dentre os solventes mais utilizados, o álcool isopropílico se destaca como o mais comum, apresentando uma eficácia favorável para remover resinas não polimerizadas, apresentando uma alta volatilidade e um bom poder de dissolução, associada a uma evaporação rápida que não deixa resíduos. O etanol ele se torna uma alternativa em ambientes que não podem ser utilizados o álcool isopropílico, ou seja, que tem alguma restrição à sua utilização. Apesar de uma eficácia semelhante, apresentar um menor odor ou um menor impacto toxicológico ao operador, ele pode exigir uma maior atenção aos efeitos negativos sobre a estrutura polimérica. Já a acetona, apesar de ser um solvente extremamente potente, não é amplamente recomendada para a maioria dos polímeros odontológicos,
pois além de agredir a superfície da peça, causando deformações não só sobre a perda dos detalhes finos da superfície, mas também na reticulação da matriz polimérica. Além disso, apresenta um risco à biocompatibilidade do material pela interação com a sua matriz. A utilização é mais comum em aplicações industriais com rigor de controle muito maior ou em materiais não poliméricos que possam ser compatíveis com esta solução. O tripropileno glicol é um solvente orgânico alternativo a estes outros materiais. Apresentando uma baixa volatilidade e inflamabilidade, oferece maior segurança ocupacional que o álcool isopropílico, que o etanol ou acetona. Apesar de ser eficiente na remoção da resina não polimerizada, mesmo em geometrias complexas, esse material possui uma viscosidade maior, o que pode exigir tempos de pós-lavagem mais longos e, ocasionalmente, enxágues adicionais complementares com solventes alcoólicos como o álcool isopropílico. Bom, a eficiência da impressão 3D não depende apenas das tecnologias de escaneamento, de desenho virtual ou de manufatura, mas também dos cuidados rigorosos com cada uma das etapas envolvidas em todo o processo. Dentro da etapa de pós-lavagem, uma atenção deve ser dada à tríade entre solvente, tempo e método, que é determinante para garantir a eficácia da limpeza sem comprometer a integridade do material. Assim, ainda é importante salientar que cada resina possui características físico-químicas próprias, que podem responder de forma distinta aos diferentes solventes, técnicas e tempos de exposição. Por isso, é crucial que o ajuste dessas variáveis seja realizado conforme o tipo de resina e de equipamento adotado. As instruções do fabricante são sempre validadas por testes em sistemas fechados que incluem equipamentos, softwares, insumos e técnicas, permitindo-se assim garantir o desempenho e a segurança referida pelas recomendações. A adoção dos protocolos padronizados de pós-lavagem não apenas melhora a consistência dos resultados clínicos e laboratoriais do material, mas também minimiza falhas, preserva a biocompatibilidade das peças impressas, protegendo a saúde do operador, do paciente e prolongando a vida útil desses equipamentos e dispositivos envolvidos no processo. Quaisquer combinações diferentes das recomendadas devem ser feitas de maneira cautelosa, considerando os aspectos que podem influenciar nos resultados do objeto final. Eu sou Victor de Melo Soares e nesta videoaula eu abordei os aspectos relacionados à impressão de 3D em polímeros, mais especificamente direcionados para a etapa de pós-processamento conhecida como a pós-lavagem. Se esse material te ajudou a entender essa nova realidade da odontologia contemporânea, compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais. Além disso, sigam-nos em outras plataformas como o Instagram. Até a próxima!